Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui para trazer um exercício, para que uma prática que você possa dormir bem e descansar. Tenha um sono, uma qualidade de sono que te refaça. Olá, bem-vinda, as pessoas já estão entrando e nós vamos estar aqui trazendo essa prática. Por que é tão necessário que a gente durma, que a gente tenha uma qualidade de sono reparador? Porque o nosso organismo, o nosso corpo físico necessita que a gente reponha energia, que naturalmente o nosso organismo repõe as energias necessárias para que a gente tenha disposição no nosso dia, né? Então, isso é o nosso cérebro precisa de descanso, de repouso, porque se a gente não tem isso, há uma série de impactos no nosso dia a dia, há alteração de humor, há uma dificuldade de concentração, baixa a nossa... Olá, mãe, bem-vinda, Meire, as pessoas estão entrando aqui, muito bem-vindas. Então, a falta de sono de qualidade, de se sentir, de se refazer no período de sono, impacta também na nossa produtividade, altera o nosso humor, gera conflitos no nosso dia a dia, nas nossas relações, às vezes causa indisposição mesmo de mal-estar, às vezes dor de cabeça. Então, tem uma série de impactos, Meire, querida, que atrapalham o nosso dia a dia quando a gente não tem um sono de qualidade, uma noite de sono. E se você passa por isso, ou tem... Olá, Elis, bem-vinda. Se você passa por isso, por essa dificuldade de sono, ou tem alguém, boa tarde, querida, tem alguém do seu convívio que tem essa dificuldade, a prática de hoje vai permitir que você auxilie esta pessoa também. Importante colocar aqui, fiz algumas anotações aqui para eu lembrar de estar compartilhando com vocês. Com esta prática que nós vamos estar compartilhando hoje aqui, eu estou gravando hoje de propósito para deixar depois nos destaques aí de fácil acesso para que as pessoas possam entrar e já realizar a prática. E aí você pode beneficiar a pessoa e você pode beneficiar os seus animaizinhos também. Porque quando você faz em você, através de circuitos elétricos, da mesma maneira que você toma choque, se uma pessoa estiver tomando choque, você encostar nela, você leva um choque. Desta maneira, se você está fazendo a prática, que oi, Renata, bem-vinda. Se você está fazendo a prática da acupuntura, você vai estar também, se toca numa outra pessoa, ela recebe esse benefício e acalma também ela. Então, você pode beneficiar um animalzinho que você tenha, porque vai muito além de relaxar e te trazer um sono de qualidade. Eu já explico tudo mais que acontece quando a gente faz essa prática aqui, tão importante, que impacta. Quando nós estamos, olá, bem-vindo, Nilmar, quando nós estamos fazendo, muitas pessoas já sentem o benefício do relaxamento enquanto faz. É comum as pessoas bocejarem, sentirem sono, porque há um alívio mesmo, um soltar da tensão. Né? Bem-vindo, Ana Paula também, bem-vinda. Então, agora eu estou fazendo hoje para poder ficar separadinho aí nos destaques, vou salvar depois, porque assim fica de fácil acesso para todas as pessoas. E aí é muito mais do que um relaxamento, uma prática para melhorar a qualidade de sono, para que você se sinta descansando. Porque a técnica que a gente faz aqui é do TFT, estou aqui hoje com a camiseta, que é diferente do EFT. O EFT, que é Emotional Freedom Techniques, né, que é que vai trabalhar as emoções também, essa técnica, mas ela saiu do TFT. Quem descobriu o TFT foi um psiquiatra, Todd Field Therapy.
foi um psiquiatra que estava tratando uma paciente que tinha fobia por muito tempo. Então, ele foi descobrindo essa técnica. De que maneira? Ele tratava ela há muitos anos, ela com a fobia, e ele pediu para, num momento em que eles estavam se aproximando, ela tinha fobia de água, eles estavam se aproximando de uma piscina, e ele pediu para que ela desse batidinhas no meridiano do estômago, porque o mal-estar dela, a fobia, trazia um mal-estar no estômago. E a hora que ela deu batidinhas aqui, aí ela falou para ele, olha, acabou. E ele falou, acabou o quê? O mal-estar do estômago? Ela falou, não, acabou a fobia. E aí ela foi até a piscina, encostou os pés e bateu na água. E depois, naquele dia à tarde, ela chegou a ir na praia, pôde ir tocar nas ondas do mar. Então, ele ficou curioso com isso e foi investigando, para descobrir muitas outras maneiras de tratar, porque algumas pessoas isso respondia rapidamente, outras pessoas não. Mas eu estou explicando tudo isso para que você compreenda que essa técnica que nós fazemos aqui, e hoje eu estou fazendo para justamente deixar no destaque, é uma técnica que o algoritmo, a sequência que nós vamos fazer aqui, trata questões muito profundas. A sequência permite tratar traumas complexos, tratar rejeição, sensação, sentimento de rejeição, tristeza, dor de amor, raiva, culpa, ódio, constrangimento, ciúmes, vergonha. Então, são pontos, bloqueios que nós temos no nosso corpo de energia, que a gente consegue perceber muito bem que a gente fica com a energia baixa quando a gente não tem uma boa qualidade de sono. E se você tem alguém, se você passa por isso, você sabe muito bem o quanto o não se sentir descansado, não acordar se sentindo revigorado depois de uma noite de sono, quanto isso impacta na sua vida. Agora, se você convive com uma pessoa que tem essa dificuldade, muito provavelmente você convive com o mau humor dela, com a pouca paciência que essa pessoa tem, porque ela está indisposta, ela tem dificuldade de concentração, né, uma baixa produtividade, uma sensação de incapacidade de fazer os seus movimentos no dia a dia. Então, você pode aprender essa técnica, compartilhar com ela, e nos momentos em que uma pessoa está desgastada, você pode tocar nessa pessoa e fazer em você, ou você pode fazer a prática nela, você vai bater nos pontos dos meridianos nela. E tudo isso melhora o dia a dia da convivência com as pessoas quando a gente tem noites reparadoras de sono, né? E como ela trata todas essas questões que eu estava falando, muitas vezes um animalzinho nosso, ele está com o gato, ele transmuta energia, o cachorro, ele pega para ele, né, a energia do dono. Então, às vezes, eles ficam com a energia baixa. E aí você pode colocar ele no seu colo e você começa a fazer em você, batendo nos seus meridianos. Vai passar através da corrente elétrica para o animalzinho. Da mesma forma, você pode fazer isso para acalmar um bebê, uma criança. Às vezes a criança está saindo do banho, já está com soninho, está indisposta, está chorona. Se você pega e começa a fazer o TFT em você mesmo, rapidamente a criança se acalma também. Então, ela tem uma série de benefícios, né? Deixa eu ver se eu estou lembrando de tudo que eu quero falar. Fui colocando aqui. Então, nós vamos fazer essa prática. E quando eu faço essa prática, eu junto com outra ferramenta, porque a nossa mente, ela trabalha junto com a prática da acupuntura sem agulhas. Eu comecei esse vídeo aqui sem explicar o que é essa prática. Eu fui falando do quanto a falta de sono reparador impacta no nosso dia a dia e o que nós vamos estar fazendo, que é acupuntura sem agulhas, o TFT, que é diferente do EFT, porque o EFT tem uma sequência única e ele não permite que essas sequências algorítmicas que a gente faz aqui atuem tão rapidamente nas questões que eu estava falando aqui,
né, os traumas complexos, as rejeições e tudo mais. E aí, quando a gente começa essa prática de dar tapinhas nos nossos meridianos para que eles vibrem e comecem a retirar bloqueios que estão no nosso corpo de energia, quando a gente começa a fazer isso, os 6 primeiros pontos, eles são pontos de reversão psicológica. O que é isso? Nós, ao longo do nosso dia, com os acontecimentos do dia a dia, ou mesmo por conta de uma luz, lâmpada interna, uma iluminação artificial, a gente está submetida ao Wi-Fi, a internet, a tela do computador, a tela do celular, tudo isso causa reversão psicológica, que é medida através de voltímetro, né, que mede a carga elétrica. E o Dr. Roger Callahan, quem descobriu essa técnica, que é uma técnica viva e vai se incluindo algoritmos que atuem especificamente em determinadas emoções, ele percebeu que algumas pessoas que não estavam sendo efetivo o resultado, ele percebeu, medindo com o voltímetro, que às vezes a pessoa estava em reversão psicológica. E você pode perceber essa... então, ele media, e principalmente os órgãos de pessoas que estavam com câncer, aquele órgão acometido de câncer estava em reversão psicológica. A carga elétrica não passava. É como um aparelhinho, um brinquedinho com 2 pilhas, quando você coloca as 2 polaridades para o mesmo lado. Então, não funciona o aparelho. Isso acontece conosco. Em determinada área da nossa vida, quando a gente está em autossabotagem, que quer trazer modificações e as coisas se repetem, muitas vezes é porque a gente não está magnetizando o que a gente quer por conta de estar com reversão psicológica em determinadas áreas. Então, os 6 primeiros pontos fazem essa reversão. Isso não tem no EFT, isso é próprio do TFT. O EFT, quem aprendeu o TFT e simplificou a técnica com o EFT, que ela é efetiva também, mas ela não tem essas peculiaridades do TFT. Eu tenho as 2 técnicas, há situações determinadas para uma ou para outra, mas a minha preferência é o TFT. Então, a minha sugestão é a seguinte, deixa eu tomar uma aguinha. Eu junto, como faz parte do processo que a gente trabalhe com a mente, então, eu dou de sugestão que você intencione pela manhã, quando você for fazer a técnica, você já tenha porque eu dou a sugestão que você faça essa sequência que nós vamos fazer logo de manhã, quando acorda, e à noite, antes de dormir. Você pode fazer a sequência que eu vou estar passando para vocês aqui, que é uma sequência coringa, embora eu não vá com ela até o final, eu vou até um pedaço dela, mas ela já tem um efeito muito grande, te permite um relaxamento, te permite se liberar de várias questões aí que impactam, que dificultam que você tenha qualidade de sono, tá? Então, ela vai retirar questões que estão lá na causa e permite de benefício que você tenha uma melhor qualidade de sono. E aí, então, se você põe a intenção de que de manhã você está fazendo para que você tenha uma melhor disposição para o seu dia, que você tenha uma melhor qualidade no seu dia, aí você faz a técnica de manhã. E à noite você vai fazer para que você tenha uma noite de descanso, né? Que você se desprenda de qualquer mal-estar, de qualquer coisa que tenha acontecido, se conecte com o que de bom aconteceu no seu dia para você entrar para uma noite de sono reparador e que descanse. Você intencionar, você está dando uma ordem para o seu inconsciente para que ele acate isso. Outra questão nós muitas vezes trazemos uma intensidade para o nosso corpo
e que aquilo não é nosso, a gente frequenciou com algo que está no local onde a gente está, na nossa casa, no local de trabalho, ou a cidade onde a gente está, ou no prédio que a gente mora, a gente se conecta frequencialmente com as emoções do ambiente. É o inconsciente coletivo que o Jung, Freud, né, na psicologia falam disso. Ou nos campos morfogenéticos, como a Rupert Sheldrake fala disso, Bert Hellinger na constelação familiar. Então, a gente se conecta com isso e traz essa intensidade para o nosso corpo. Então, como que eu me libero dessa intensidade e de que forma eu posso passar para vocês, porque eu não vou estar trabalhando com um a um especificamente qual é a questão, né? Então, de uma maneira geral, o que você vai fazer? Eu junto com a ferramenta do Access Consciousness, dando a informação a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. A quem pertence isso, porque eu já estou informando o meu inconsciente de que, seja qual for a intensidade que estiver comigo, não é meu, está passando por mim, seja uma dor física, emocional, uma insatisfação, seja o que for, você vai perceber no seu corpo e retirar com essa ordem. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Quem é o remetente? Pouco importa. Essa informação acessou essa energia em algum momento e ela vai voltar para a origem. A consciência anexada é a consciência do todo, a inteligência que criou tudo, a inteligência que faz com que o nosso organismo se recupere a cada noite de sono reparadora, né? Então, a gente se liberta com essa ordem de qualquer informação que tenha vindo para o nosso campo, dando a ordem para que o... Como fazer para voltar? Para voltar como, mãe? É minha mãe falando aqui. Eu não tenho como te ajudar aí, mãezinha, sobre isso. Você vai ter que pedir para alguém. Se você está me mandando a mensagem, você está aqui, mãezinha, assistindo a live, né? Depois eu vou, terminando aqui, finalizando, eu vou ligar para ti, mãe, e a gente conversa e eu te explico, seja o que for que você esteja precisando, tá bom? Bom, então, quando eu dou a ordem a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada, é a consciência do todo corrigindo a energia no ponto de origem. E se essa causa veio no ponto de origem de uma outra pessoa ou da gente mesmo, enquanto criança, numa distorção, está corrigindo e beneficiando todos que estejam envolvidos com a mesma frequência de energia. Se a gente se frequenciou, sintonizou com o mal-estar de outras pessoas, ok, vai estar corrigindo para todas essas pessoas. Isso é divino, isso é maravilhoso. Então, eu faço algo por mim e vou beneficiando a todos que estejam envolvidos no processo, né? Então, vamos lá fazer a prática. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? O objetivo de estar aqui, neste momento, dando todas essas explicações, e a gente está fazendo essa técnica é justamente para deixar depois, eu vou deixar salvo nos destaques, para que a gente possa estar sempre fazendo esse exercício, ok? E assim, eu dou a sugestão que você faça o processo, essa prática coringa do TFT, com várias algoritmos sequenciais que vão trabalhar todas as questões que eu comentei, mas ao longo do dia você pode fazer os 6 primeiros movimentos ou os 3 primeiros movimentos, que é bater aqui, aqui e aqui. Porque essa questão da reversão psicológica, quando o Dr. Roger Callahan descobriu e que ele fazia isso e se tornava efetivo o tratamento, né? Depois de um tempo ele foi percebendo, e aí foi incluído o 4º ponto, depois o 5º ponto e o 6º ponto.
porque eles vão aprofundando as camadas das dificuldades, né? Então, os 6 primeiros pontos, eles são para desbloqueios, mas já é um grande benefício se você, ao longo do dia, em algumas vezes você bater, né, aqui na lateral da mão, bater abaixo do nariz e no meio do queixo, você já está se retirando de reversão psicológica causada por essas situações que eu estava falando. É a convivência no dia a dia, as insatisfações que acontecem, às vezes, em algum diálogo ríspido, ou algum desafio que a gente tenha no dia a dia, ou ficarmos muito tempo trabalhando na frente de um computador, ou ficarmos muito tempo com o celular. Tudo isso causa reversão psicológica. E quando eu faço isso, eu corrijo isso para que eu volte a funcionar eletricamente e faça com que volte a funcionar, essa mesma a frase. Né? E como é que eu percebo que eu estou em reversão psicológica? Eu troco palavras, às vezes eu vou guardar uma coisa na geladeira e guardo no armário, às vezes eu estou pegando uma coisa e estou derrubando com facilidade, ou tropeçando. Quem já não teve essas percepções? Então, muitas vezes eu estou em reversão psicológica, e às vezes eu estou com uma dificuldade de concentração, alguém está me falando algo, eu estou com dificuldade de perceber o que está falando. Olá, Lila, Cida, Liberte-se para a Vida, está entrando aqui também. Então, se eu bato aqui, aqui e aqui, ao longo do meu dia, fala, minha querida, eu já corrijo essa reversão psicológica para que eu volte a funcionar, para que o meu aparelhinho funcione legal. Então, Lila, aproveita para já tá aqui, já vai ouvindo e já vai batendo. Porque isso faz com que dê clareza mental, a gente lembra-se de muita coisa quando eu estou batendo nesses meridianos, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a prática? Se concentre aí no seu corpo, como a mente faz parte do processo, perceba, sinta o seu corpo, sinta aonde está mais intenso, você sente uma energia, você sente um peso, qualquer coisa, sinta-se no seu corpo, perceba se tem algum incômodo ou não. Para você ter uma percepção, pode até quantificar de 0 a 10 quanto está, só para você ter a percepção que reduziu. Né? E aí nós vamos começar, então, nessa sequência. Vamos batendo na lateral da mão. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Ordene, dê essa ordem aí, com a mente na percepção do seu corpo. Abaixo do nariz, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. No dedo médio, na lateral da unha, para o lado do polegar, não é para baixo, para cá. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Na lateral dos olhos, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Na clavícula, aonde tem o vezinho aqui, o ossinho, eu pego 2 centímetros para um lado ou para o outro. Pode ser com as 2 mãos ou com uma só. A quem pertence isso? Venho com a mão assim, ó. A quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Respira fundo. Solta. Vamos lá. Agora aqui no início da sobrancelha, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. Vou batendo aqui no início da sobrancelha. Abaixo dos olhos, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada.
Agora venho aqui, abaixo da axila, na altura do mamilo, com os 4 dedos, eu bato aqui, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No dedo mindinho, na lateral da unha, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Rogério chegou aí agora, pode continuar junto com a prática, pode pegar do meio, que também você vai sentir os benefícios. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No dedo indicador, na lateral da unha, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Percebendo que está para o lado do polegar, ó, a lateral da unha, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Lateral dos olhos, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Abaixo do nariz, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No meio do queixo, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. No dorso da mão, a quem pertence, nessa canaleta aqui, entre o dedo mindinho e o dedo anelar, nessa canaleta, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Aqui nós vamos ficar um pouco mais. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Fica um pouco mais aqui. Vamos chegar a uns 30 segundos. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Aqui a gente fica um bocadinho mais. Sinta-se no seu corpo, perceba o seu corpo. A quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Clavícula novamente, a quem pertence isso, devolvo ao remetente com consciência anexada. Essa foi a prática coringa da acupuntura sem agulhas do TFT. E junto com o Access Consciousness, dando a informação para corrigir essa energia, essa intensidade, eu vou salvar agora nos destaques para ficar mais fácil para as pessoas acessarem e perceberem que elas podem se beneficiar e levar esse benefício para as pessoas da sua convivência, levar o benefício para os seus para suas pessoas queridas, tanto aplicando em si mesmas e tocando na pessoa, como pode estar batendo nos meridianos da pessoa, levar para os animaizinhos. Que lindo, Fabíola! Ai, que bom! Gratidão por vocês estarem aqui. Eu vou salvar agora essa live no IGTV e depois vou subir de novo para o Stories, que agora tem que fazer tudo isso, para salvar nos destaques. Compartilhem essa live. Que legal. E para que as pessoas possam receber esse benefício. Eu tenho casos de muitas pessoas que puderam auxiliar. Tem uma amiga querida que contou que o marido estava muito indisposto, com mal-estar, com dificuldade. Ela fez nele enquanto ele repousava. E ele dormiu super bem e acordou 2 horas depois completamente refeito, né? Então, quando uma pessoa está num processo de mal-estar, de dificuldade, a gente faz naquele momento,
né, e tira a pessoa daquilo, sabe? A pessoa pode estar, alguém conversando com você, estando num processo de dificuldade, chorando, qualquer coisa assim, enquanto você faz nela ou faz em você, você ajuda que a pessoa saia, aquela situação se resolva, se desbloqueie, e você tira a pessoa daquela situação. Então, há inúmeras maneiras de se utilizar essa prática. Né? Aqui a proposta é bem para que você melhore a sua qualidade. Meu filho já pediu para eu fazer com ele em momento de medo e ajudou rapidamente. Está vendo, Elias? É isso, é fantástico. Né? Obrigada por compartilhar isso. Ó. Acho que não fica salva. A Elias está dizendo aqui, meu filho já pediu para fazer com ele em momento de medo e o ajudou rapidamente. Nós podemos ajudar muitas pessoas. Quanto mais a gente pratica, daqui a pouco a gente decora os pontos e é possível fazer ajudando as demais pessoas que estejam em situação de dificuldade, ok? Então, gratidão, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu vou estar salvando isso e espalhem isso, porque isso ajuda muito, ok? Muito obrigada, gente. Amanhã estou aqui de volta com o Magno Novari às 12h20. Um grande beijo.